Salve, salve, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Amor no Divã. E o tema dessa semana é a família, o clã, aquele lugar onde a gente pertence, para ser mais exato, o mandato familiar que nós temos em vida. Você pode perguntar, mas Mateus, relacionamento é a dois, o que a família tem a ver com isso? Meu amigo, se você soubesse como a família influencia no relacionamento, você ia tirar um raio-x da árvore genealógica da tua família para você entender melhor por que as coisas acontecem como acontecem na sua vida. Vamos conferir isso melhor. Pois bem, falar de família, de clã, de um pertencimento nosso, na nossa família, e a família eu estou falando de pai, mãe, vô, tio, papagaio, família toda, é tão importante que ele é um dos passos, daqueles 7 passos para ser feliz do amor, daquela palestra, sabem? Então, e isso tem aparecido para mim com alguma frequência na clínica, e recentemente eu vi um filme, que filme é legal falar de filme, que fica acessível para todo mundo e possibilita as reflexões. O filme é Animais Noturnos, um filme de 2011. Recomendo muito, tentarei não dar spoiler. Mas eu vou usar o filme para ilustrar e para grifar a importância de se entender em que família a gente está inserido e qual o nosso mandato, qual a nossa missão com a família. E se a gente vai cumpri-la ou não. Por que isso? Porque quando a gente, antes de nascer mesmo, a família meio que já dá uma ordem pra gente. Esse vai ser engenheiro, ela vai ser médica, ele vai ser assim, ele vai ser assado. Não que o mandato tenha necessariamente a ver com o que é dito, mas toda família tem e dá um mandato, uma ordem a ser cumprida para os seus. Toda família, por exemplo, tem uma pessoa problema. Toda, sem exceção. Toda família tem alguém mais fodão. Não que ele seja fodão para a sociedade, mas para aquela família ele é o mais bem sucedido, por exemplo, ou é o mais inteligente, ou é o mais arrojado, ou é o... Toda família dá lugares. Pensa num tabuleiro, toda família dá uma posição para os seus. Dificilmente, ou quase nunca, as pessoas ocupam o mesmo lugar. Não tem 2 super bem-sucedidos ou 2 mal-sucedidos. Sempre as pessoas ocupam, aquele é o brincalhão, aquele é o mal-humorado. São os mandatos que a família dá. E por mais que a outra pessoa seja parecida ou tenha os mesmos atributos, se aquele não é o mandato dela, isso não é reconhecido. E no filme isso ilustra como? Na verdade, o filme a gente poderia falar muita coisa dele. É um filme que fala de traição, de vingança, e a minha leitura sobre mandato. Por quê? É uma história de uma mulher, de uma família rica, bem rica, que namora na faculdade um cara mais simples. É um artista, um aspirante a escritor, um pé rapado que tem grandes sonhos. E a mãe sempre fica brigando com ela. Filha, olha aquele menino, não vale nada, não é nem de família, não tem sobrenome, não tem onde cair morto, não faz. Ela, não mãe, é por amor, é por amor, é por amor. Mas ela convivendo com aquele rapaz, ela viu que, poxa, o cara é muito das ideias, o cara é muito da criatividade, e pouca prática. Né? Não tem um trabalho decente, não entra dinheiro, não tem um salário. E tem aquela, você sabe, que você faz uma coisa, rompi. Esse caso não vai dar certo, ele só está falando, nunca vai escrever uma linha de um livro, desisto. E tempos depois, ela casa. Na verdade, depois, vamos dar spoiler do filme, ela descobre que ela está grávida desse namoradinho, ela faz um aborto para começar a sair e trair com um outro cara rico, de família, por assim dizer, de família rica, família com sobrenome. E ela casa com esse cara. Né? E o filme vai contando isso ao longo do tempo. O fato é que ela casa, fica anos casada com esse rapaz super bem sucedido, mora numa mega mansão, esse atual marido trai ela um monte, e ela nunca mais teve notícia desse primeiro cara. Né? Até que um dia chega uma caixa na casa dela com o livro dele. Ele falou assim, olha, escrevi um livro, não quero que você seja a primeira a ler. Está aqui um manuscrito, a primeira versão, e eu estou dedicando ele a você. E aí ele conta o livro, é uma história perturbadora, o filme gira muito em torno da história desse livro e é bem complicado, assim. Você vê que o cara escreve no livro uma metáfora do relacionamento que ele teve com ela, da traição que ela fez, de como ela fez tudo. É um filme que incomoda nessa história. E aí
tem um desfecho de vingança, porque ela achava que ele não sabia da traição, ela achava que ele não sabia da história do aborto, ele sabia tudo e ele vai se vingar dela. Mas onde está o pulo do gato? Do meio para o final do filme, praticamente, a mulher se vê no mesmo lugar que a mãe. Ela se vê casada, rica, com um cara bem sucedido, numa casa gigantesca, mas infeliz. Infeliz porque não teve o filho que ela queria ter, porque ela não teve filho nesse casamento. Infeliz porque ela não bancou a decisão de ficar com o amor da vida dela, porque ela casou com aquele cara, mas ela sabia que o amor da vida dela era o escritor. Ela se viu infeliz porque ela tinha uma casa genial, mas não era a casa que ela queria, não é uma casa que ela decorou, não é uma casa do jeito que ela queria, era uma casa que ela comprou para os outros. Ela se viu repetindo o que a sua mãe fez, que a mãe dela vivia exatamente assim, era uma pessoa cheia dos querer, né, cheia de ter as vontades, mas uma pessoa infeliz. E ela brigava com a mãe. Essa briga é retratada no filme, que você é muito dinheirista, você é muito isso, você é muito assado, você não tem amor. E de repente ela se vê igual a sua mãe, ela se tornou sua mãe. Por quê? Porque esse era o mandato dela. Né? A mãe falava para ela o tempo todo, não com essas palavras: seja igual a mim, siga os meus passos, seja igual a mim, siga os meus passos. Gente, é muito difícil não cumprir o mandato que a família nos dá. Eu vejo pessoas o tempo todo, pessoas que o mandato delas são ser infelizes no relacionamento. Porque a história familiar diz que relacionamentos não funcionam. E por mais que a pessoa queira ser feliz, ela se sabota. Há pessoas que têm mandatos de infidelidade. E por mais que ela queira ser fiel, ela não consegue. Porque ela acredita que a infidelidade é um processo natural das coisas. Há pessoas que acreditam enfim, a gente segue os mandatos. Há pessoas que, por exemplo, não rompem, me veio agora o nome de uma pessoa, que não rompem seus relacionamentos. Porque o mandato é que os relacionamentos devem ser para sempre. E às vezes ela se enfia em relacionamentos horríveis, mas ela não rompe. Porque as coisas não podem ser rompidas. Nós cumprimos os mandatos. Nós seguimos as regras do ambiente familiar que a gente cresceu e que a gente aprendeu. Mas, Mateus, estamos fadados a fazer isso sempre? De alguma maneira, sim, ou de alguma maneira não. Por quê? A partir do momento que a gente consegue entender, refletir, parar para ver onde a gente está, quem é essa nossa família, quais os papéis as pessoas da nossa família desempenham, qual é a dinâmica de funcionamento dessa família, aí a gente consegue achar com alguma dificuldade qual é o nosso mandato. O que a família espera que a gente faça. E uma vez sabendo isso, a gente pode escolher se a gente vai fazer ou não. A gente pode escolher fazer, mas aí é uma escolha. E enquanto nós não fazemos isso, é batata, certeza. Nós vamos cumprir o mandato, gostando ou não. Assim como a moça do filme cumpriu o mandato da mãe não gostando. Ela criticava a mãe, falava que a mãe estava errada o tempo todo e se tornou igual a mãe dela. É como falar: Mateus, eu posso sair, me arrumar sem um espelho? Olha, é difícil, bem difícil. E se eu tiver um espelho, com certeza eu ficaria arrumada? Com certeza não. Mas pelo menos se você estiver desarrumado, você vai saber que você está desarrumado. Ou com o espelho você tem condições de se arrumar. Não sei se foi uma boa metáfora, mas a partir do momento que a gente reflete sobre o nosso ambiente, o nosso pertencimento, a nossa família, o nosso clã e como ele funciona, é que a gente consegue se libertar disso ou não. Do contrário, a gente só vai repetir o que nos pediram para fazer. Os padrões familiares. Batata, matematicamente. 1 mais 1 é 2. Mas minha família, o meu mandato era isso, eu faço diferente. Assim, olha, a gente só descobre que a gente está repetindo o padrão de funcionamento ou que a gente cumpriu o mandato da família depois que ele está feito. A mulher só percebeu que ela se tornou a mãe depois que a vida dela estava estragada. Depois que ela percebeu que ela não foi mulher o suficiente para bancar as vontades dela para ser feliz. E ela sucumbiu ao mandato, porque ela não tinha parado para pensar nisso, e fez exatamente o que a família dela esperava dela, ou o que a mãe dela esperava dela. Retomando então aquelas dicas, se você tem alguns problemas estando se relacionando com alguém ou sozinho, analise a sua família. A sua. Porque ela vai te dizer qual
o seu mandato, qual o seu funcionamento, por que as coisas são como elas são ou por que as coisas costumam ser como elas estavam sendo. Tente entender como se fosse um tabuleiro de xadrez, quem ocupa qual peça. Qual peça você ocupa nessa família? Quem você é nessa família? Quem as pessoas são nessa família? E nesse sentido é muito bom ter conversas francas. Converse com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com seus tios, com seus irmãos. E tenham conversas boas. Você, poxa, e aquelas conversas cabeças que muitas vezes as pessoas fogem. Pô, quem que eu sou pra você? Como é que você acha que eu tô por aqui? Se você tivesse que falar de mim pra alguém, o que você falaria? E aí você tem que prestar atenção em como as pessoas falam. Às vezes não é nem o que, é como. Que as respostas não está exatamente no que é dito, mas em como é dito, como as pessoas se expressam disso. Como eu disse no começo do vídeo, o mandato não é exatamente, ele vai ser engenheiro. O mandato é muito mais que isso. É muito mais uma carga emocional, muito mais uma carga psicológica, muito mais as entrelinhas. Ninguém olha para um filho e fala, esse vai ser problemático. Mas toda família tem alguém problemático. Percebem? Porque acaba sendo a válvula de escape, acaba sendo o papel, o mandato, a função dele naquela família. E você? Qual a sua função na sua família? Qual o seu mandato? E o mais importante, você vai cumpri-lo? Fica aí para pensar. Para quem está assistindo no YouTube, por aqui vai aparecer um botão para se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos. Do lado de cá vai aparecer os vídeos anteriores para quem não viu acompanhar. E espero vocês a semana que vem com mais uma reflexão para a gente entender um pouco mais sobre o amor e as suas relações. Até lá!